aqui. Acho que chegou alguém? Pera aí. Vê lá no grupo, porque eu tô com meu celular usando como webcam. Dá uma olhada lá no grupo. Antes de eu compartilhar, eu vou esperar vocês olharem no grupo se alguém tá pedindo para entrar. Por favor. Olha aí e me fala se tem alguém pedindo para entrar lá no grupo. Acho que não, né? Beleza, então vamos lá. Olha só, vou compartilhar com vocês então aquilo que a gente começou a ver, né? Que eu comecei a gravar a respeito de exercícios de gangorra, né? Então vamos lá. Compartilhar novamente. Se tiver alguém, vocês me avisam, tá? Aí. Bom. Eita, vamos compartilhar isso daqui. Beleza, aí eu defini com vocês na aula anterior de onde que nós, engenheiros, chegamos dessa forma. Só voltando aqui, agora eu vou dar ênfase nisso daqui que eu falei, eixo de rotação. Ele vai ser importante principalmente em torque, que é a próxima matéria. Eixo de rotação, então, é o local onde vai ter esse movimento mecânico aqui, ó. Nesse caso, o eixo de rotação é a reação de apoio, esse apoio da gangorra. Então, vamos lá. Eu parei aqui, né? Vamos chamar essa parte aqui, ó, da esquerda de A, essa parte da direita de B, né? E aí, ó, vou chamar peso vezes a distância até o eixo de rotação de A é igual ao peso vezes peso desse carinha aqui, vezes a distância dele até o eixo de rotação de B, ok? E aí, pessoal, tá lá, determine o momento resultante em relação ao eixo de rotação. Então, aqui você pode fazer a resultante dos dois, determine ainda para que lado a gangorra cairá. Olha, é o seguinte, lembra que eu ensinei a vocês que tem que dar igual ou a soma dos dois vai ter que dar zero, né? E aí, como é que eu vou fazer isso daí? Vamos ver se o valor vai dar igual. Ó, se não, vai. Lembra que eu falei que esse valor tem que dar igual a esse para que haja um equilíbrio? Então vamos ver, ó. O peso de A aqui, força-peso de A, 470, né? Opa, vezes a distância de A. Aqui, vezes DA. Tá meio estranho por causa da canetinha. A distância de A até o eixo de rotação, que é aqui, ó, é 1,6. Deixa eu ver se eu troco de mouse para não ficar tão ruim assim. Mas eu vou fazer isso primeiro. 1,6. Igual. Eu acho que chegou alguém, quer ver? Eu vou voltar lá. Alguém tá chamando aí. Pera aí. Vou voltar lá. Deixa eu ir lá no Meet. Ah, a Paula chegou. Beleza. Compartilhar novamente. O problema, eu não sei se é eu que não estou sabendo mexer, mas quando chega alguém, ele para o compartilhamento de tela. Olha lá, lembra daquela balança que eu mostrei na semana passada? Ele não está abrindo agora o site, ele só está abrindo o programa. Então, vamos voltar lá para a minha definição que eu estava fazendo. Então, vamos lá. Olha só. Apresentar novamente. Ô, meu filho. Hoje ele está lento demais. Ele não vai onde que eu quero. Vamos lá. Aqui. Então, no primeiro lado, 470, que é a massa, é o peso do carinha aí, né? Aqui, ó. Vezes a distância até o eixo de rotação. E do segundo lado, 500 newtons vezes 1,5. Eita, vai ficar feio isso daqui, mas tudo bem. Vezes 1,5. Então vamos lá. 470 vezes 1,6. Vamos lá. 470 vezes 1,6.
Isso vai dar 7,52. 7,52. Confere aí comigo, tá? Para mim. O que? Newtons metros, né? Porque você tem uma grandeza que é a força vezes a distância. Então, vou deixar aqui. E desse lado vai dar o quê? 500 vezes 1,6. Vamos lá. 500 vezes 1,6. 800. Opa, aqui tá errado. Pera aí. Fiz alguma coisa errada. 470 vezes 1,6. Isso dá 752. Não tem esse vírgula aqui não, tá? 752. E aqui deu 800. Poxa, tá igual isso daqui? Não tá igual. Ó, então, a gente tem um problema. Aonde você está aplicando mais força? Esse carinha aqui, ó, você está aplicando mais força nele. Então, determine o lado que a gangorra cairá. A gangorra cai para o lado dele, é onde está recebendo mais peso. E qual que é a diferença? Ó, o momento resultante disso é só você pegar a diferença. 800 menos 552, 752, está dando uma resultante de 48. Ou seja, esse momento B aqui está com 48 a mais. Então, você vai ter que retirar isso daí. Como é que você retira? Você vai falar para a pessoa emagrecer? Você vai falar assim, ó, emagrece rapidamente aí, sei lá, não sei quantos quilogramas ou transforma isso em newtons e sobe na balança de novo. Não tem jeito. Então, qual que é a ideia disso? A ideia é você mexer na distância, né? Então, isso é importante. Há grandezas que você consegue retirar, outras que não. Na gangorra, por exemplo, você não vai conseguir fazer que a pessoa emagreça de uma hora para outra. Você também não vai poder cortar um braço dela, uma perna, não tem jeito, né? Claro que eu estou falando uma coisa hipotética. Então, você vai mexer na distância. Então, como é que ficaria aí? Como é que equilibraria essa balança? Se eu sei que eu posso mexer na distância, você começa o cálculo de novo, ó, 470 vezes, vou fazer aqui do lado, tá? Eu já respondo essa pergunta em texto, tá? Vamos fazer aqui como que ficaria, então, o equilíbrio. Vezes a distância de 1,6, né? Se é aqui que está pendendo, caindo a gangorra, eu vou mexer no lado que está caindo, né? Igual. Qual que é o peso do carinha lá? 500 desse lado. Vezes 500, opa, vixe, vezes, aqui eu vou chamar de dB, ok? Bem exprimido aqui, dB. Então, 470 vezes 1,6 eu já sei, dá 752, né? 752. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, ó, o 500 que está aqui vai passar dividindo isso. Então, vai ficar dB de K, né? Distância de B ao eixo de rotação, dividido por 500. Quanto que dá isso daí? Vamos ver. Eita, 500 aqui. 752. Opa. 752 dividido por 500, isso dá 1, deixa eu ver aqui de novo. Nossa, vai dar um pouquinho a mais que ele chegar para trás, já dá então. Vamos ver, 752 dividido por 500, olha só, 1,504, ou seja, nossa, é coisa de centésimos aqui, milésimos, né? Então, milésimo não, milímetros, né? Então, assim, é só ele afastar um pouquinho para trás que equilibra, né? Mas nessa posição ainda pende, ainda cai. Olha só por que cai, porque tem que dar, para que haja equilíbrio, tem que dar valores iguais. Então, ó, interessante isso daqui. Então, é metros, centímetros, desse milímetros. Ele tem que afastar milímetros para trás. É claro que isso é um exemplo, assim, bem assim, para a gente começar a trabalhar. Daqui a pouco eu vou para um exemplo de engenharia civil. Ah lá, determine o momento resultante, ó, de rotação. Então, esse momento resultante é a diferença, né? Então, essa primeira resposta vai ficar. Qual que é a resultante aqui, ó? Não foi zero. Não foi zero. A resultante, eu vou colocar aqui que é a resultante de MA mais MB, que seriam os momentos aqui resultantes, MA mais MB, não deu zero. Ele deu o quê? Ele deu
aquela diferença foi 48, né? 48. Como agora eu não estou pondo referência da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, porque às vezes pode pôr menos 48, mais 48, eu vou pôr só 48. Depois eu explico para vocês como que a gente põe essa referência, tá? O referencial. Newton-metros, porque é peso vezes a distância, ok? Então, ó, essa foi a resposta dessa que vamos chamar de primeira pergunta, ó, determine o momento resultante. Determine ainda o lado que a gangorra cai. Se eu chamei esse lado de B, e é onde ele tem mais força, a gangorra vai cair do lado B, ok? A gangorra vai cair do lado B. Então, só deixa eu separar aqui para não ficar tão bagunçado. Ó, o B vai ser onde ela cairá. Vou escrever cair, ok? Espero que vocês tenham entendido essa resolução, porque a próxima lista vai ser em cima disso daqui, ok? Facinho, né? É só você aplicar o princípio da igualdade para os dois e ver quem tem mais, né? Aqui foi, eu fiz como se fosse um exemplo 3 aqui, ó. Quanto a pessoa deve afastar ou andar para que a gangorra se equilibre? Aí você fez aqui. Mas, ó, tranquilo, né? Se por acaso não entendeu, se eu falei muito rápido, aí vocês voltam o vídeo para entender novamente. Mas é tranquilo, a fórmula eu expliquei aula passada. Você vai montar essa igualdade, ver aqui esse vezes esse vezes esse, e vai dar certinho. Esse teve uma diferença, né? Vocês viram, né? Esse teve uma diferença, então não há equilíbrio. Tá vendo? Ó, aqui deu 752, aqui deu 800, ou seja, deu uma diferença de 48 para o lado direito, então vai ser o lado que vai cair. Bom, agora a gente tem exemplos quando não é uma gangorra. Esse tipo de exemplo aqui, ó, é parecido com uma gangorra, tá? Muito parecido, mas ele usa também o mesmo princípio. A gente vai começar a trabalhar com exemplos assim agora. Tá lá. Um fio cujo limite de resistência é 25 newtons, né? Então, esse fio que está aqui, ó, esse aqui é o fio que está prendendo uma barra homogênea. É utilizado para manter em equilíbrio na posição horizontal. Ah lá, então, você fala assim, mas está parecendo com a gangorra? Calma que a gente vai lembrar. Um pouquinho está parecendo sim, vou ver por quê. Uma haste de metal homogênea. Aí essa palavra aqui, ó, definiu muito bem, porque a gente não está trabalhando, ó, volta lá atrás, a gente não trabalha com barras, olha assim, onde esse menininho está sentado e esse não é uma barra homogênea, só que o eixo de rotação está aqui no meio, lá vai estar diferente, ó, mas é uma barra homogênea. Para barra homogênea, aí a gente vai entender uma coisinha. Então, a barra homogênea sempre você vai pegar, ó, a distância e dividir por 2. Daqui a pouco eu vou falar o motivo. Quando você tem uma barra homogênea, como é que você acha o equilíbrio dela? É a distância por 2, tá? Ah lá, já até falou de comprimento 80 centímetros. Beleza. E peso de 15 newtons. Ah lá, já deu peso também, 15 newtons. Então, a barra está fixa em A, numa parede. De novo, fixa em A, numa parede, através de uma articulação conforme indica a figura. Aqui, ó, atenção agora no que eu vou dizer, quando o eixo de rotação vira, tá numa parede, que aqui ela tá presa aqui. E aqui, ó, já viram aquelas pranchas de... Nem prancha. Trampolim, lembrei, trampolim. Tá parecido com trampolim, é muito parecido com isso. Já viram que ele é homogêneo, aqui na ponta que ele fica meio que tendo aquela vantagem mecânica e tal, mas aqui ele fica mais fixo? Quando isso acontecer, gente, você vai pegar, ó, você vai pegar isso para ficar mais fácil. Lembra que eu falei? Ele vai ter um eixo de rotação daqui para frente. Aqui você pode pisar o quanto for que parece que ele está duro, mas daqui para frente ele já começa a movimentar. Se você chegar aqui, ó, no meio dele, começar a pular, aí ele vai começar a dar uma movimentada. Aí que a gente chega à conclusão? Que quando você for montar aquela fórmula lá do momento de A é igual ao momento de B, Nossa, o que aconteceu aqui? Vou apagar isso aqui. Acho que tá dando um BOzinho aqui. Um deles, quando for tipo trampolim, um deles já vai estar descrito. Você vai ver isso muito em aqueles
aquelas barras que ficam em pedágio, já viram? Que aquelas cancela, é muito assim, vocês vão ver muito disso nos exercícios, tá? MA vezes DA, opa, não é isso não, MA é igual a MB, né? Pera aí. MA é igual a MB. Vamos prosseguir. Aí, como é que eu faço a fórmula? Peso de A vezes a distância de A é igual ao peso de B vezes a distância de B. Peso de B, opa, vezes a distância de B. Aí você vai ter que determinar aonde que está o A, onde está o B. O A está aqui. Ele foi até bonzinho, o B está desse lado. Tá, mas aí vamos determinar onde tem as forças. Eu falei para vocês que quando for esse tipo de exemplo, igual trampolim, igual cancela, a barra é homogênea. Então, a distância até o primeiro, o eixo de rotação, mesmo sendo aqui, nós considerando, lembra que eu falei, a partir desse ponto, lembra do trampolim, começa a pular. Se você pular aqui, ele não mexe, mas aqui ele começa a mexer. Então, você já sabe que a distância, né, você vai dividir por 2. Então, você já tem a primeira distância, 40. E a força, olha lá, tá vendo que o peso dele tem 15 newtons, então você já pode colocar o peso no começo, ok? Ah, então quando a barra for homogênea, tipo cancela, tipo trampolim, eu posso fazer isso? Pode fazer isso, ok? Então, uma força-peso com uma distância já está subentendida nela. Então, toda vez que você tiver uma barra homogênea numa cancela, um trampolim ou casos parecidos, você já pode fazer isso do primeiro lado. Aí, o segundo lado vai ser sempre o que ele vai dar. O que ele deu aí? Olha só, um fio cujo limite de resistência é 25 newtons. Então, ele já está dando a tensão aqui, tensão ou força de tração é uma força que em fios que é aplicada no material. Então ele já está dando uma força. Ele poderia ter falado que tinha alguém aqui em cima, e seria uma força peso. Então essa força de tração do fio, né, ou tensão do fio, vai ser essa força peso, que é 25 newtons. 25. E aí o que ele pergunta? Você vai falar assim, será que ele está perguntando a distância, Pedro? Olha só. Calcule a menor distância x que manterá o fio em equilíbrio. Então vamos chamar de x. Então, sempre você vai ver que uma grandeza vai estar oculta. No exercício anterior, não, porque ele queria saber se a ponte, se a gangorra ia cair, então tem que dar todas. Mas aqui não, aqui ele perguntou qual que é a distância do fio, então dá para a gente achar. Então vamos lá. 15 vezes 40. Então, vamos lá, 15 vezes 40. Vou fazer aqui na calculadora, dá 600. Igual a 25 vezes x. Eu vou passar o 25 dividindo já, tá? 600 dividido por 25, vamos lá? Isso vai dar 24. Então, ó, 24 que é centímetros, então ficou 24 centímetros essa distância que o fio prende para ele ficar em equilíbrio, tá? Mas por que está equilíbrio? Olha só a equação que a gente está usando. Então dá para saber certinho aonde que você vai ter que pôr essa distância do fio para ficar retinho isso daí. Para o trampolim não descer e nem subir e tudo mais. 24 centímetros. E se eu pôr um pouco para frente ou para trás, Pedro? Essa barra vai mexer. Eu quero que a barra fique retinha, ok? Olha só. Bom, aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Agora, se eu pedir para vocês pegarem o caderno de mecânica, vocês vão colocar assim, ó. Já que vocês têm o exemplo da gangorra, não precisa copiar, porque isso aqui vocês já têm. Aí agora vocês vão colocar o seguinte, exemplos, você vai colocar lá, eu acho que deve ter colocado exemplo 1, exemplo 2, vocês podem continuar numerando, mas vocês vão colocar assim, exemplo, ó, exemplo, quando tem cancelas, exemplo em cancelas, pode pôr cancela, trampolim, ou melhor, exemplo, vou pôr cancela, assim para vocês lembrarem, onde o eixo de rotação for, onde mudar o eixo de rotação, tá vendo o eixo de rotação veio para cá? Então pode colocar exemplo
onde o eixo de rotação muda. Aí vocês podem escrever isso. Um exemplo. Aí eu pus cancela porque é o mais fácil da gente lembrar. Cancela de pedágio, tá? Se quiser colocar trampolim também pode. Onde o eixo de rotação muda, tá? Rotação muda. Ou mudar. Então escrevam isso. Exemplo onde o eixo de rotação mudar. Ficou feio, hein? Mas tudo bem. Vocês estão copiando, né? E aí o que vocês vão copiar embaixo disso? Ó, copiou essa frase? Aí vocês vão pular 2 pontos. Um fio cujo limite, aí vocês vão escrever isso daqui, ó. Barra homogênea. Pode escrever barra homogênea, como se fosse um tópico. Barra homogênea, você vai pegar assim, ó. Distância dividido por 2. Tem que escrever isso, tá, gente? Porque vai aparecer muito essa palavra. Ou haste homogênea. Então, coloca lá, barra homogênea é igual a D dividido por 2. Coloca aí, barra homogênea, a distância dividido por 2. E na linha de baixo, vocês vão colocar assim, ó. O seu peso equivale a uma das forças. Olha lá, até fiz um símbolo aqui, ó, uma seta do PA. O seu peso equivale a uma das forças, ok? Aí vocês vão conseguir fazer. Então, toda vez que cair exemplo dessa maneira, a gente utiliza a mesma fórmula. Só que a metade dela já está pronta, né? Que é a distância dividido por 2. Ó, como é que ficou? O seu peso, lembra? É um dos pesos da fórmula. Pode colocar o próprio PA se quiser, tá bom? O seu peso é um dos pesos da fórmula, ou uma das grandezas da fórmula, ok? Aí o peso você não divide por 2, não, hein? É a distância que você divide por 2, ok? Quando você tem uma cancela. Ou um trampolim, como eu falei. Ou também, não precisa ser uma cancela e um trampolim. Se ele colocar lá uma barra, sei lá, uma barra fixa, numa parede, que lembre esse esqueminha aqui na horizontal, é a mesma coisa. Você vai pegar a distância, dividir por 2, aqui no meio. E o peso dela homogêneo vai ser uma das grandezas. Então, você vai ter esse peso aqui e essa distância total que é dividido por 2. A gente vai ver muito isso em guindaste também. Eu vou dar uma. A gente estuda toda essa matéria, por quê? A matéria de vocês, final, chega em guindaste, que é o que vocês vão usar na engenharia civil. E vocês já viram aqueles memes, aqueles vídeos onde está o guindaste pegando um peso e caindo? É aquilo, a gente está calculando para chegar naquela parte, por exemplo. Ah, mas será que eu posso usar um guindaste? Será que ele usou um peso superior? Claro que usou o peso superior. Aí o guindaste cai de cabeça para baixo. Já viram isso? Aquelas tragédias? Então, a gente está fazendo esse tanto de cálculo para chegar nessa matéria. A gente encerra com guindaste, que é legal, inclusive. Bom, tudo bem até aqui, gente? Vocês copiaram o que eu pedi? Sim, eu acho que sim, né? Vocês estão aí? Sim, sim. Beleza. Posso passar, né? Porque eu acho que tá tranquilo. Isso a gente viu na aula passada, eu só estou deixando mais específico. Bom, olha só. Cortou aqui no slide, mas está lá. Torque. Agora a gente já começa. Ó, vou só voltar aqui para a gente ver um pouquinho. Ó. Eu comecei lá na primeira ideia dessa gangorra, foi lá no Homem das Cavernas, né? Que eu falei um pouquinho sobre essa vantagem mecânica. Até falei, ó, essa palavra vantagem mecânica. Então, por exemplo, ele aplica uma força. Pela distância que ele está e pela força que ele está aplicando aqui, que não é tão grande, ele consegue, através desse apoio, uma força capaz de rolar essa pedra. Né? Então, tem uma vantagem mecânica. Agora, essa distância aqui, eu comentei com vocês que era chamado de braço de alavanca. E vai ser o nome. E quando você consegue uma vantagem mecânica, nós vamos chamar de torque, ok? Torque. Então, por exemplo, aqui quando você... Lembra quando você aplica uma força, essa bola, como você consegue levantar a bola? Se você equilibra a gangorra, se você levanta, eu falava que era uma vantagem mecânica, mas agora eu vou chamar de torque, ok?
E para os engenheiros, a gente lembra disso. Eu acho que eu comentei também da chavinha, até desenhei uma chavinha, né? Mas vamos lá. Torque desempenha para os movimentos de rotação um papel similar àquele desempenhado pelas forças que são capazes de alterar o estado de movimento de translação, quando se aplica uma força resultante não nula sobre um corpo. Assim, tá bem teórico isso, né? Eu já vou definir melhor. Esse corpo desenvolve uma aceleração. No caso do torque, por sua vez, sua aplicação resulta no surgimento de uma aceleração angular. Eu não sei se todo mundo viu isso, viu física, a parte de movimento circular. Acredito que não deu tempo, né? Geralmente no ensino médio não dá tempo de ver isso. Então eu vou falar de algumas grandezas físicas na próxima aula, que é velocidade angular, aceleração centrípeta, aceleração centrífuga. Eu acho que essas palavras eu acho que vocês ouviram falar. Vou precisar disso. Em resumos, dizemos que o torque é um agente dinâmico de rotação. Então, ó, temos o braço de alavanca, a força você vai aplicar para baixo, né? E o torque vai fazer uma força contrária, rotacionando, olha lá, tá vendo? E vai ser, ou seja, tem uma vantagem mecânica? É claro que tem uma vantagem mecânica. Será que parece com aquela máquina simples? Sim, a inspiração dessas ferramentas foi na máquina simples. Por exemplo, se você. Eu até falei, olha, imagina só. Se você pegasse e fizesse uma força aqui, se essa chave tivesse só esse tamanhozinho, você ia ter que aplicar uma força muito grande. Aqui não precisa, que você faz uma força menor. Para girar essa cabeça de parafuso, né? Cabeça de parafuso, não, estranho. Vamos falar. Esse parafuso, né? Então vamos lá. E aí, o que isso tem a ver com a minha matéria? Vamos pensar na fórmula primeiro. Vamos pensar na fórmula que a gente viu. Tá lá. A fórmula que a gente está vendo para momento estático, lembra? Ou momento para torque? Vamos voltar aqui, ó. É a força vezes a distância, correto? Agora aqui eu não tenho um equilíbrio. Aqui eu tenho uma vantagem mecânica. Deixa eu voltar nessa imagem que vocês vão ver melhor. Aqui eu quero equilibrar alguma coisa. Ele está tentando equilibrar a pedra ou ele está tentando girar ela? Ele está tentando girar, concorda comigo? Então, o princípio de gangorra nós vimos. Agora eu estou no princípio de alavanca, que é um princípio um pouquinho diferente. É quando eu quero uma vantagem mecânica, ok? Então, ele está puxando isso daqui para a pedra rolar. Quando a gente está puxando isso daqui, você está criando uma força. Desculpa, uma vantagem mecânica para girar esse material. Todas as forças que eu estou girando alguma coisa é chamada de torque. É chamada de torque. Torque é a força vezes a distância. Mas toda força que eu estou fazendo isso, eu tenho uma grandeza aí, que vamos chamar de grandeza, um fenômeno chamado de torque. E aí o eixo de rotação ele vai depender do material. O eixo de rotação, por exemplo, ele está aqui, ó. Ele não está aqui onde eu estou aplicando a força, ele está aqui que está girando, concorda comigo? Então aqui eu vou aplicar a força, aqui vai ser o meu braço de alavanca, que o braço de alavanca é a distância, e aqui, ó, eu vou ter o eixo de rotação, que é o torque, ok? Então vamos lá. Segundo o manual da moto Honda, CG 125, não sei se vocês conhecem, claro que vocês devem conhecer ela, né? O valor aconselhado do torque para apertar a porca do eixo dianteiro sem danificá-la é 60 Nm. Aí você fala assim, nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Tem como fazer. Engraçado, a gente se fosse um curso de engenharia mecânica, vocês têm que calcular isso sim, saber calcular na prática mesmo os torques. Usando uma chave de boca semelhante à da figura, a força que você produzirá a esse torque dá para saber certinho qual que é o peso que você pode pôr para você não danificar o parafuso. Olha que legal. Vamos discutir isso daqui a pouco, mas vamos tentar ver o que está acontecendo. Se ele deu o torque, não está falando que é Newton metros? Ah, você fala, já sei, Pedro, aqui é uma grandeza de força. Beleza. E aqui é uma grandeza de distância. Beleza, distância. Aí, vamos olhar agora na chavinha para a gente tentar montar essa fórmula junto comigo. Olha a força aqui, ó. Que força que você vai aplicar aqui?
Pode ser a força-peso? Pode ser a força. Se for vertical para baixo, vai ser uma força-peso. Mas aí, se for horizontal, não tem jeito, vai ser uma força aplicada mesmo, tá? E qual que é a distância que você tem? Olha só, é a distância da ponta do parafuso até aonde você está aplicando essa força. Tem como você ver isso na chave? Tem. Inclusive, ele deu aqui que são 20 centímetros. O eixo de rotação ou o torque a ser feito vai ser aqui nessa pontinha. Então, ó, a fórmula do torque, ela coincide com a fórmula do momento estático. Então, eu vou chamar de A, de M, ok? Posso chamar de T? Pode, tem materiais que chamam de torque de T, não tem problema. Mas aí, como a fórmula é a mesma, eu vou manter a letra M, tá bom? Mas vou pôr um Tzinho aqui se vocês quiserem. F vezes D. Vocês viram de onde eu tirei essa fórmula? Na verdade, é a mesma coisa. Tem algum equilíbrio? Tá tendo uma balança aqui? Não tá tendo equilíbrio. Eu quero saber o torque, eu quero saber a força. Então, aqui eu não preciso igualar a zero. Eu aplico direto, ok? Então, vamos lá. A força, ele está perguntando qual é a força. Então, não sei, mas ele deu o torque. Então, o torque é a mesma coisa que momento estático, então eu vou colocar o 60 antes do sinal de igual, que equivale a isso daqui, ó. Tá vendo? Sinal de igual. Eu não gosto muito de colocar a letra T, não, porque muita gente confunde com tração ou tensão, que é outra letra utilizada para representar força em fios, né? Então, por isso que eu não gosto de usar muito a letra T. Ele tem a força? Não. Ele quer a força, então vou pôr a letra F aqui. Beleza? Ele tem a distância? Tem 20 centímetros, mas olha, não pode ficar em centímetros, tem que passar para metros. Olha lá, Newton metros, tá vendo aqui, ó, aqui em cima? Metros. Então, de centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Não é isso? Deixa eu ver. Centímetro, decímetro, metros. Então, é isso mesmo. 20 dividido por 100, 0,2, né? 0,2. Aí, o que você vai fazer? Você vai dividir. Quem está multiplicando passa dividindo. 60 dividido por 0,2. Deixa eu pôr aqui, né? Porque você vai copiar bonitinho aí. 60 dividido por 0,2. Isso vai dar um total de 60 dividido por 0,2, 300 newtons. Vou continuar falando aqui, hein? Pera aí. Daqui a pouco vocês copiam, tá? Só vou melhorar o que eu quero, depois eu deixo vocês copiar a definição de torque. Ó, 300 newtons. Então, letra E. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade? Então, por exemplo, se fosse uma chave que está recebendo uma força de cima para baixo, uma força vertical, uma força peso, aí, qual a quantidade em quilogramas que eu poderia pôr nessa chave? Qual a quantidade de quilogramas? Se força peso, vamos lá, é massa vezes gravidade, dá para saber, só dividir pela gravidade. Vamos atribuir que a gravidade aqui seja 10, né? Aproximar. Não é 9,8, mas na mecânica a gente pode fazer essa aproximação. Então, ó, se a força é 300 newtons dividido por 10, 30, nossa, não é possível que eu fiz uma conta dessa com a calculadora, né? 30 quilogramas. Então, ó, você pode pôr no máximo 30 quilogramas ali, senão você vai danificar o parafuso do eixo dianteiro, a porca, né, do eixo dianteiro da Honda aí, pra você ver. Olha só o tanto de coisas, né? Se a gente fosse levar tudo ao pé da letra, né? Imagina, você tem que fazer uma força de 30 quilogramas ali, ou de 30 newtons, você tem que pôr um dinamômetro para saber. Mas, enfim, olha só, dá para saber essa vantagem mecânica. E olha o quanto que isso, se a gente for ver, olha o tanto que ele é, né? 60 newton metros, né? Você tá aumentando bastante aqui. Gente, deixa eu ver outra coisa. Deixa eu ver se até aqui foi. Deu certo. Olha só. Ah, tá. Esse daqui já envolve ângulo. Então, eu quero passar a definição antes para depois mexer com ele, tá? Vou deixar esse daqui para a próxima aula. Tá vendo? Olha lá. Eles levantaram esse poste e estão tentando equilibrar com essas cordas. Aí começa a vir exercício da área de engenharia civil, ó. Olha lá, um puxando para o lado, puxando para o outro. Já viram fazer isso, né, gente? Tem que ficar retinho. Será que tem como? Tem, olha lá.
uma coisinha que vocês gostam, ó. Aí vem a parte de trigonometria. Mas depois a gente faz isso. Vamos copiar. Olha só, coloque torque, né? E aí, vamos pegar isso daqui, ó. Agente dinâmico de rotação. Pode copiar isso. Torque é o agente dinâmico de rotação. Bem abaixo daquele exemplo que você colocou lá do trampolim e tudo mais. Pode colocar isso. Torque é o agente dinâmico de rotação. E aí, vocês podem fazer, como você já tem definido o que é gangorra e um pouquinho de alavanca, vocês podem tentar fazer uma simulação. Um desenho rápido, pode ser uma coisa assim, ó. Uma chavinha, deixa ela meio torta para Ô Pedro, simbolizar que qual ela... que é a fórmula? A fórmula é a mesma da outra da gangorra, só que eu não vou equilibrar. A fórmula é essa, ó. Tá vendo, ó? A fórmula do torque é força vezes a distância, certo? Ok? Certo, é força vezes distância, né? Isso, mas eu já vou colocar aqui embaixo. Depois da definição, vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui vocês vão pôr a letra F de força no desenho de vocês. Aqui, ó, essa distância vamos escrever braço de alavanca. Pode escrever aí. Eu vou escrever só B. Lá, 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 lá. Aí vocês põem entre parênteses, distância. Ok? Distância. Escrevam aí, braço de alavanca. Direitinho. E aqui, ó, aonde tem o eixo de rotação, aqui vai ser o torque. Torque. Aí vocês vão escrever eixo, a rotação, onde vai estar rodando. Aí ele vai ter uma vantagem mecânica para rodar. Que imagina só, pega os dedos de vocês e tenta rodar um parafuso. Não é mais difícil? Ali já tem a vantagem mecânica para isso. Torque, aí vocês vão colocar assim, eixo... Ah, não precisa nem escrever eixo, escolhe rotação, melhor. Rotação. Rotação. Façam esse desenho aí. É bom que vocês vão recordar. Toda vez que vocês começarem a ver agora o torque em alguns exercícios de torque, vocês vão estar imaginando esses três coisas. Aonde está rodando, aonde tem o braço de alavanca e aonde tem a força. E aí a gente vai para a fórmula. Depois que fez esse desenho, ó, vamos para a fórmula. Vou aqui, ó, um pouquinho em cima. Fórmula. Eu defini ela para vocês, né? Agora, ó, nessa chave de boca aí já dá para fazer a fórmula. Concorda comigo? Tem a força, tem a distância. A força e essa distância que deram a vantagem mecânica para fazer o torque. Então, ó, vou chamar de M, lembra por quê? Gosto de chamar de M para continuar com as mesmas grandezas, que é momento estático. Mas pode chamar de T também. Olha lá, essa é a fórmula. Ou T de torque. Vou pôr até aqui. Ou T maiúsculo de torque, tá bom? Força dada em newtons. Vou chamar de N de newtons. Distância dada sempre em metros. Aí, tá bom? A grandeza com a sua unidade de medida. E nós já aprendemos no primeiro bimestre a transformar tudo. Tanto é que eu dei umas 3 aulas só de transformação de unidade para vocês. Certinho, pessoal? Vamos copiar. Vou dar só um tempinho para vocês copiarem essa lousa, que ela ficou bem... Ó, lembra, vocês copiaram a fórmula, o desenho e a definição, né? Ficou feio mesmo, mas vocês vão entender que é uma chave de boca. Pelo menos um pouquinho. Opa, peraí que eu saí do... Deixa eu manter aqui. Agora ele saiu de novo. Aí. Aí. Aí eu só vou dar um exemplo e eu já vou encerrar, tá, gente? Vou esperar vocês copiarem, ó. Ficou um pouquinho menor, mas tá lá a fórmula. É porque eu vim olhar as horas. Aí. Deixa eu ampliar de novo. Beleza? Bom. Então, só para recapitular, ó.
quando temos... Então, ficou 3 coisas. Atenção. Quando temos gangorra, é essa forma... Opa! Peraí. Quando temos gangorra, é essa fórmula aqui. Deixa eu trocar de cor de canetinha, porque aí não fica... Deixa eu ver se tem tinta da cor aqui, ó. Azul. Quando temos gangorra, é essa fórmula aqui, ó. Você iguala os momentos estáticos, né? M de A igual a M de B. Aí você coloca aí, peso vezes distância, peso vezes distância. Quando temos o eixo de rotação fixo, né, numa parede, ou parecido com esse exemplo de cancela, ou de trampolim, assim por diante, a mesma fórmula. Porém, ó, você tem que... Já está subentendida a primeira parte. A barra homogênea, o peso dela vai ser o próprio PA, e a distância dela, o comprimento dela dividido por 2 vai ser a primeira distância. Porque na metade para frente que ele começa a vibrar, né? A rodar praticamente. E torque, para finalizar, é uma parte dela, um pedaço da fórmula. Você não vai usar ela igual uma parte igual a outra, você vai usar só essa partezinha aqui, ó. Né? Porque quando você tem esse equipamento, você tem uma vantagem mecânica de rotação. A força vem para um lado, né, para baixo, está aplicando força, ou pode ser para cima também, mas ela sempre vai ser oposta à rotação do torque. Né? Olha lá, e você tem esse... Opa, tá riscando demais. Você tem o braço de alavanca aqui, que é essa distância, e essa rotação. Então, agora eu vou parar por aqui, tá? Aí eu vou voltar para aquele site, se eu conseguir abrir ele. Vou mostrar um exemplo de torque e a gente encerra, beleza? E aí eu vou passar uma lista de exercícios com base... Deixa eu mostrar a lista para vocês. Deixa eu interromper aqui. Aí eu... Acho que eu já voltei, né? Aí eu vou mandar esses slides... Eu vou mandar eles escritos, tá, gente? Talvez vocês vão achar meio feio essas inscrições que eu fiz, porque eu fiz de canetinha vermelha e tal, mas vou mandar para vocês. Ó, o exercício que eu quero que vocês façam... Deixa eu abrir ele aqui, peraí. Já vou compartilhar. Eu vou passar uma lista, tem bastante, mas aí eu vou selecionar aqueles que eu quero. Ah, peraí que tá abrindo aqui. Acho que tá aguardando. Hoje tá muito lento. Mas vamos lá, compartilhar a tela novamente. Torque. Se eu não conseguir abrir, eu mando lá pelo grupo, tá? Ah lá, abriu. Esse exercício de torque. Então, apresentar tela. Vocês vão... Tela inteira. Isso. Eu vou... Aqui. Nossa, tá claro esses... Parece que tem uma coisa preta aqui do lado na minha apresentação, mas não quer sair. Eu não sei se estão vendo um negócio assim, posso te ajudar? Não, não quero que vocês me ajudem. Vai, pode fechar. Você me ajudaria se você fechasse, mas não quer fechar, tudo bem. Vamos lá. Ó, olha só. Epa. Tá lá. 2 crianças e tal, isso que vocês já sabem fazer. Use o conceito de torque para explicar como a criança B consegue suspender a criança A. Aqui, nesse caso, eles não estão equilibrando, ele está jogando uma força para mandar ele lá para cima, né? Então, aqui, ó, já tem a resolução. Então, aqui só para vocês lembrarem, tá? Tem a fórmula e tudo mais. Mas eu não quero isso. Isso daqui é só para vocês lembrarem da matéria de hoje e tudo mais. Seria bom vocês lerem esses 3 exemplos, tá muito fácil. Aqui já tem aquilo que eu expliquei, ó. Ó, já tem aquilo que eu expliquei. Tá vendo? Olha, ele tá como se fosse um trampolim. Então, vocês vão tentar fazer. Tem o da chave, que é o 3, e tem também o 4, que é da gangorra. Então, eu queria que vocês tentassem fazer. O 1 não precisa que ele é resolvido, mas o 2, o 3 e o 4. Os demais, tem mais aqui, ó. Aí vem com muita força resultante, vem com ângulo, aí eu preciso explicar melhor, tá bom? Mas esses 3 aqui, eu tenho certeza que vocês não conseguem fazer. E eu vou colocar no grupo,
que aí eu deixo para vocês entregarem isso na semana que vem, só para a gente treinar aquilo que a gente aprendeu hoje. Beleza? Fechou, é isso. Deixa eu voltar para a tela lá do Meet para encerrar a minha aula de hoje e agradecer vocês pela presença, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem falar alguma coisa aí se quiserem falar. Vocês ficaram mais quietinhos hoje? Hoje é pra entregar aquele exercício, então, da semana passada. Não, você tem até sexta-feira. Até sexta. Ah, tá, então tá melhor ainda. Tem que adiantar o É, da Amanda. até dia 29 que eu coloquei lá. Tá bom? Até E sexta-feira. Pedro, essa folha de exercício você vai mandar lá no grupo lá. Vou mandar no grupo, só que eu vou orientar que é para fazer o 2, o 3 e o 4 apenas, tá? Beleza, então, Mas tranquilo. você tem até sexta-feira que vem, Certo. tá bom? O Aham. próximo. Beleza. Então tá. Beleza, pessoal? É isso. Aí depois eu posto a aula de hoje junto. Demora um pouquinho que eu tenho que converter ela. Aí junto com a aula de hoje eu posto o exercício também no grupo, beleza? Beleza, então. Boa noite, Beleza. Pedro. Falou. Boa Boa noite pra noite. todo mundo. Boa noite para todo mundo que está aí. E valeu pela presença de vocês. Quem está participando das aulas, eu tô sempre valorizando um pouco a mais. Tá bom? Um abraço. Beleza. Abraço. Tchau, tchau. Vou deixar aqui. Tchau. Boa noite, Paulo.